Olá, estudantes! Tudo bem? Como vocês estão? Aí, os estudantes da terceira série do ensino médio, tá? Eu espero que todos estejam bem, tá? Porque nós ainda estamos passando por um momento muito difícil da nossa história. E é isso que eu desejo para vocês, o bem agora, tá? Vamos dar início aqui a mais uma videoaula de Sociologia, tá? Sociologia que nós tanto amamos aqui. Eu sou o professor Felipe, tá bom? E vocês vão acompanhar a minha videoaula agora. De olho na tela aqui, ó, fica de olho. Primeiro slide, vocês vão ver aqui o tema que a gente vai abordar hoje, né? Nós vamos falar sobre a formação da diversidade brasileira e a cidadania, tá? Nós estamos aqui sempre, né, em Sociologia falando sobre esses temas ligados a direitos, deveres, Constituição, cidadania, democracia, enfim. Então, hoje nós vamos continuar nessa linha e desenrolar aí a formação da diversidade brasileira, tá? Vamos para o segundo slide para a gente entender melhor o que a gente vai fazer aqui, qual linha de pensamento a gente vai seguir. Vamos lá. E no Brasil, como nos formamos? Como que a gente se formou aqui o território brasileiro? A resposta mais rápida, comumente, de maneira comum, se refere à mistura das três raças, indígenas, negros e brancos europeus. Então, comumente a gente diz isso, o Brasil se formou pela mistura de três raças, indígenas, negros e brancos europeus. Entretanto, acompanha aqui comigo do slide, ó, entretanto, com o aprofundamento das pesquisas históricas sobre a formação do povo brasileiro, percebemos a pluralidade e a importante variedade que as diferentes etnias africanas, indígenas, de europeus, judeus, árabes e tantas outras contribuíram para a composição da nossa língua, música, danças, cheiros, temperos e modos de vida. Então, olha só, né? O Brasil não é, depois de os historiadores terem feito pesquisas mais abrangentes sobre a formação do povo brasileiro, não só historiadores, mas antropólogos também, cientistas humanos, aprofundaram as pesquisas e viram que o Brasil não era formado aí só por essas três matrizes aí étnicas, né? O negócio era muito mais que isso, né? Vários povos vieram para cá e contribuíram e contribuem ainda para a nossa formação como povo brasileiro, né? Através de língua, música, danças, cheiros, temperos, modos de vida, costumes, né? Tudo, né? As culturas elas vão se sincretizando, se misturando ali, né? E formando uma nova cultura, né? De povo brasileiro. O Brasil, acompanha comigo no slide, ó, o Brasil não é um só. Em nossas dimensões continentais, nas diferentes regiões do nosso país, encontramos a diversidade de povos que compõem o nosso complexo mosaico cultural. A conquista dos nossos direitos acompanha a nossa cultura e resistência. Tem um antropólogo, gente, que chama Darcy Ribeiro, e ele fala que existem aqui pelo menos 5 Brasis, né? São as 5 regiões divididas, né, do Brasil, norte, sul, né, centro-oeste. Ele divide lá, faz uma divisão antropológica e diz que pelo menos nós temos 5 Brasis aqui nesse país. Porque as culturas são muito diferentes, né, gente? A cultura nordestina é muito diferente da paulista, como é diferente da do sul, né, como a do norte, enfim, né? Isso eu estou falando de regiões. Se a gente for olhar para os estados ainda, né, mais a fundo, as regiões mais recortadas, a gente vai descobrir muito mais coisa. Então o Brasil, gente, é de proporções continentais e tem muita gente diferente aqui dentro, tá? E nós vamos ver isso mais a fundo. Vamos para o próximo slide. As constituições expressam diversidade, né? Acompanha comigo aqui. Como já vimos, as constituições brasileiras expressam seus períodos históricos e culturais do país, né? Foram necessárias muitas lutas até chegarmos ao conceito de cidadania que temos hoje. Então o conceito de cidadania, gente, era muito diferente lá na época do Império, por exemplo. Só era cidadão quem podia pagar, quem tinha
um salário, né, um rendimento alto, né, um certo rendimento ali, pudesse participar das decisões, podia participar das decisões políticas ali, de tudo mais. E olhe lá, né, tem a questão da nobreza também, né, que já eram considerados cidadãos ali, e os outros não, quem não era da nobreza não era. Então, tudo isso foi mudando ao longo do tempo. Através do que aqui no Brasil? Das nossas constituições. As nossas constituições são os documentos, as cartas magnas, né, que garantem os nossos direitos. Então tem que estar na Constituição, né, para ajudar aí na luta pelos direitos, porque aí já tem uma garantia. E a gente teve aqui 7 constituições do país, vamos lembrar, 7 constituições, né? Brasil Império, Brasil República, na Segunda República, no Estado Novo Varguista, durante o governo do Gaspar Dutra no retorno democrático, durante a ditadura militar e por fim a Constituição Cidadã de 1988, que veio com a reabertura política após a ditadura militar, né? Vamos focar nessa Constituição, na nossa Constituição, na 7ª Constituição, a Constituição Cidadã. O que nós conseguimos avançar ali nessa Constituição para os direitos? Voto secreto feminino e para os analfabetos, tá? Está garantido em Constituição. Criminalização do racismo, olha que maravilha, isso é muito importante. Demarcação das terras indígenas, né? E conseguimos também regulamentar o ECA, os direitos do idoso no Estatuto do Idoso e os direitos dos consumidores também, né? Se formou os estatutos que nós já vimos a partir daí. Né? Então, gente, é muito importante que as nossas constituições sejam valorizadas, tá? Porque é lá que vão estar registradas as nossas conquistas, os nossos direitos, tá? E a gente vai ter que explorar, fazer a manutenção disso para que isso seja cumprido, tá bom? Para isso que formam os estatutos também, né? Os códigos de defesa do consumidor, o ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso. A gente já discutiu sobre isso nas videoaulas anteriores. Né? Vamos para o próximo slide. Acompanha comigo aqui, olha só. Como nós sabemos, nenhum direito cai do céu. Os direitos são resultados de lutas sociais ao longo da história. Isso é fato, né, gente? Ninguém vai dar direito para as pessoas de graça. Nós temos que conquistar eles, lutar, brigar por eles. Né? O conceito de cidadania é fundamental para a construção de uma nação democrática, em que os diferentes não sejam tratados com desigualdade. Não pode tratar os diferentes com desigualdade. Na Constituição Federal de 88, o que está lá? Vamos ver aqui, ó. Título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, olha só, vamos entender isso aqui. O artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. É fundamental entender que as diferenças e desigualdades são produtos da história. Tá? Isso aqui é um complemento, mas se atentem aqui no artigo 5º, né? Então todos são iguais perante a lei. Tá? Tem direito inviolável, né? À liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Né? E aqui nós temos que entender uma coisinha. Né? Nós estamos falando aqui dos direitos conquistados na Constituição, mas nós temos que entender também que as diferenças e desigualdades são produtos da nossa história. Tá bom? Então, toda essa diferença e essa desigualdade que tem que ser, né, podada e mais aparatada pela Constituição, né, que tem que ser cada vez mais combatida, né, através dos direitos, das políticas públicas, das legislações que estão na Constituição, é fruto, né, de uma história, da nossa história. E nós vamos entender isso melhor. Vamos para o próximo slide. Toda diferença cultural é produzida por diferentes trajetórias das nossas histórias. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Lembra que eu falei para vocês no slide anterior
que é fundamental entender que as diferenças e desigualdades são produtos da história? Pois é. Então nós vamos entender isso a partir dessas imagens aqui. Olha o que vocês estão vendo. Período da escravidão, né, dos africanos, né, que vinham da África, né, de várias localidades da África, né, sequestrados pelos portugueses e pelos outros europeus e obrigados a trabalhar no regime de escravidão, né, nas colônias deles, dos europeus, né, no caso aqui era o Brasil. Então olha só como esse sistema de desigualdade já era gigantesco nessa época, né, e estava a todo vapor, produzindo mais desigualdade, né, por causa dessa questão escravista, né. Você quer maior desigualdade que escravizar uma pessoa, né? Você tem todos os direitos, que você é o senhor, o patrão, e o seu escravo não tem nada, né? O seu escravo não tem nem um salário, não tem nem a liberdade dele. Então isso já é uma boa referência para entendermos, né, que a desigualdade social ela é produto de uma história, né, porque isso reflete até hoje, né, o racismo, né, a questão da desigualdade social atingir muito mais a população negra, né, população periférica, enfim, isso é reflexo da nossa história. A nossa história, né, tem esses acontecimentos, como a escravidão, por exemplo, que deixam marcas e resquícios até hoje, que no caso é o racismo, né, e a desigualdade social voltada mais para a classe negra. Não só os africanos aqui, falamos deles, né, dos negros escravizados, mas também dos indígenas, né? Os indígenas também foram escravizados por um período de tempo e depois foram sendo dizimados, né? Mortos, né, por várias questões, guerras, epidemias, né? Enfim, a colonização ela não foi daquela forma linda, né, que se vende às vezes em alguns lugares, foi a união bela do negro, do índio, entre aspas, né? Porque as pessoas falam índio, mas na verdade é indígena, né? E do branco, né? Não foi nada pacífico. Foi tudo construído, né, à base de invasões, né, lutas armadas, genocídio, estupro, né? O que mais? Epidemias, né, que devastaram povos, como os astecas, por exemplo, na América, que foram devastados por uma certa epidemia que os brancos trouxeram. E aqui no Brasil aconteceu também, né? Então, gente, a colonização, né, e ela é um grande start disso aí para a desigualdade social, né, para a desigualdade social que está no país, né, que se inicia ali a partir da história da chegada dos europeus, né? Então a colonização é uma grande fomentadora da desigualdade social que nos dá problemas até hoje no nosso país, tá bom? Vamos para o próximo slide. Tensões durante a formação do Brasil. Vamos falar um pouco disso. Falei que a colonização não foi pacífica. A formação do Brasil não foi pacífica também. Então nós vamos entender um pouco disso aqui. Acompanhe comigo no slide. Olha só, vamos para o slide. Estima-se que a população indígena no Brasil, no ano de 1500, quando os primeiros colonizadores chegaram, variava entre 4 e 10 milhões de pessoas. Olha só. Passados 521 anos, a população indígena foi reduzida a aproximadamente 817.963 pessoas, representando apenas 0,47% da população atual. Não chega nem a 1 milhão de indígenas, pessoal. E tinha de 4 a 10 milhões na época do chamado descobrimento, né? Que não é descobrimento, né, pessoal? O pessoal já estava aqui, os nativos já estavam aqui, né? Então, ninguém descobriu nada, né? As pessoas chegaram aqui, tinham outras pessoas aqui. Descobriu-se para a Europa, aí pode-se falar, pode até se considerar, né? Olha, achamos pessoas aqui em outro continente e estamos aqui informando a Europa.
mas a história às vezes trata como se fosse uma descoberta assim, que foi feita exclusivamente pelos europeus, como se o mundo fosse só a Europa. E não, existiam várias pessoas no mundo, vários povos, tá? Então, olha só aqui, ó. A diminuição dos povos indígenas foi resultado de um processo histórico que precisa ser compreendido e reparado. É por isso que a gente tem a questão das terras, né, indígenas hoje em dia, que são doadas aos indígenas, por exemplo, né? Acompanha aqui comigo, ó. O tráfico de escravizados transatlântico de 1550 a 1850 foi o maior deslocamento forçado de pessoas a longa distância ocorrido na história, submetendo até meados do século XIX mais de 6 milhões de pessoas, de mais de uma centena de etnias diferentes, à condição de desumanização. Então nós estamos falando aqui de quê? De escravidão, né? O processo que eu falei para vocês. Os europeus iam na África, né? Pegavam inúmeros povos, misturavam todos, né? Traziam forçadamente para a América e obrigavam-nos a trabalhar, né? E de forma escravista, né? No regime da escravidão, né? Então vamos continuar aqui, ó. Depois da abolição, 1888, fruto dos processos de resistência ao longo de séculos, as políticas de branqueamento e o contexto da crise da Europa incentivaram no século XIX vários ciclos de imigração para o Brasil, né? Então, além disso, a desigualdade social se fomentou também na imigração. Os imigrantes vinham para cá e os patrões, né, os senhores queriam tratá-los como escravos, também escravizados, perdão. Mas aí não deu muito certo. Então veja, a questão trabalhista aqui no Brasil é muito complexa, né? Começa no regime de escravidão e hoje nós temos sérios problemas com isso. Ainda nós engatinhamos nas questões trabalhistas e muita coisa, né? No entanto, nós avançamos muito também, principalmente com Getúlio Vargas, né, que trouxe conceitos trabalhistas novos para o país, né, CLT, conceito de férias, né, salário mínimo, enfim. Mas, gente, as questões são muito complexas e você tem aqui, né, vários exemplos, né, 3 exemplos pelo menos aqui, de que o Brasil não foi formado pacificamente. A formação do povo brasileiro não foi pacífica, né? Houveram várias tensões, tanto com indígenas, com africanos escravizados e com imigrantes europeus que vieram depois, tá bom? Depois da abolição da escravidão, por exemplo. Vamos para o próximo slide, acompanha comigo aqui. Estou com um gráfico aqui para vocês, tá? Dos dados demográficos da população indígena do Brasil. Então eu trouxe aqui para vocês um gráfico, tá? Para comprovar aqui os nossos dados. Então veja, né, no ano aqui de 1500, né, a 1570, nós temos aqui a população do litoral e do interior, né? Gira aqui em torno aí dos seus 2 milhões, pelo menos, mais 1 milhão ali no interior, né? E aí você vê que vai caindo bruscamente, né? A partir do momento em que a colonização vai sendo feita, a queda dos indígenas é brusca, é terrível, né? Da população indígena, né? O que tem de 2 milhões, 1 milhão, né? Vai caindo até chegar hoje, né? Que é 800 mil, mais ou menos. Esses indígenas sumiram por quê? Desapareceram por quê? Morreram por quê? Fruto da colonização, né? Ataques bélicos, né? Escravidão, epidemias. Então, a população foi sumindo, né? A dívida é grande com o povo indígena, a dívida branca é grande com o povo indígena aqui no território brasileiro, por exemplo. Vamos para o próximo slide, ó. Mais um gráfico aqui para vocês. Estatísticas de povoamento, olha só que legal, né? Aqui vai mostrar a imigração por nacionalidade depois da escravidão, né? Da queda da escravidão, 1884 a 1933, mais ou menos, ali começa, né? E aí você tem grande presença de alemães, espanhóis, italianos, japoneses, portugueses, sírios e turcos. Então você tem aqui a fonte do IBGE, mostrando
quantos vieram desde 1884, até 1933, que aí acaba o ciclo do café também, né? Então, vocês têm esses dados aqui. Quantas pessoas mais ou menos vieram para cá de outros países? Próximo slide, vamos ver. Lembrando que você pode printar o slide para estudar, né? Eu deixo aqui na tela um tempinho, faça isso se você quiser. Próximo slide aqui que eu falei é imigração e refúgio do Brasil. Vamos acompanhar aqui. Nós temos uns dados mais recentes agora, né? Nós não temos só imigração para vir trabalhar, mas refúgio também, os refugiados. Os refugiados é uma grande questão no mundo hoje em dia, né? Lugares que vivem em constantes tensões, conflitos, guerras, e geram pessoas que têm medo de viver ali, que não querem viver ali e vão se refugiar em outro lugar, fugindo da guerra, né? Então olha aqui, principais nacionalidades vindas para cá de 2012 e 2018. Haitianos, bolivianos, venezuelanos, colombianos, argentinos, chineses, portugueses, peruanos, né? E de 2018, né, venezuelanos, haitianos, colombianos, bolivianos, uruguaios. Veja que recebemos vários vizinhos aqui, né? Inclusive da Venezuela, né, que a Venezuela está passando por uma crise política. Então, existem vizinhos que vêm se refugiar aqui, não só vizinhos do mundo inteiro, mas aqui são as principais. E o Brasil é um país que abriga essas pessoas também. Hoje, por exemplo, que estou gravando o vídeo, eu peguei um motorista, né, para ir até a escola, um carro, né, que a gente chama do aplicativo. E ele era haitiano, né, já estava aqui há 8 anos, trabalhando normal, vivendo aqui. Então, olha, o Brasil recebe, né, essas pessoas refugiadas ou vindo em busca de melhores oportunidades também, né, e tanto desses países quanto daqui do América do Sul, quanto da América Central. Olha o haitiano aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, trabalhando no aplicativo de carro, né? Olha que interessante. Vamos para o próximo slide. Ó, população residente por cor ou raça. Troque raça por etnia também, tá? Se quiser, que é o termo mais correto. Mas é o que está na legenda, tá? Então você vai ter aqui 42,7% de população branca, 9,4% de preta e 46,8% de parda, tá? Indígena aqui quase não figura, amarela, que são os asiáticos, também não. Então veja, majoritariamente população branca, né? E parda aqui também, né? Nas questões das residências, serem residentes, tá? Vocês podem também printar aqui o gráfico para estudar depois, para ter a fonte, né? Vamos aqui para o próximo slide, vamos fazer uma reflexão aqui. A Constituição Federal de 88, direitos dos indígenas, né? Também tem direitos indígenas colocados na Constituição para serem garantidos. Acompanha comigo no slide, olha, os direitos dos indígenas sobre suas terras são definidos enquanto direitos originários, isto é, anteriores à criação do próprio Estado. Então é interessante a gente entender que esses povos estavam aqui antes de nós, tá? Portanto, né, esses povos eles devem ser assegurados. Afinal, como eu disse, eles estavam aqui antes do Estado ser criado, né? Quando eu falo de nós também, não é nós aqui, nós pessoas atuais, mas a etnia majoritariamente branca, europeia, que se formou a partir daí, da chegada desse pessoal, né? A miscelânea que se formou a partir daí. Nós temos que lembrar que antes disso existiam povos nativos aqui, né? Que eram donos das terras e aí houve a colonização e perderam essas terras. Então vamos ler aqui o que o artigo 231 da Constituição fala, muito importante, olha. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las. Demarcação de terras indígenas é necessário, tá? Proteger e fazer respeitar todos os seus bens, todos. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar
e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Então o povo indígena, pessoal, é um povo diferenciado, tá? É um povo que tem a dinâmica de vida diferente da nossa, afinal eles estavam aqui antes de nós formarmos essa miscelânea toda aqui. Então é necessário que eles sejam reconhecidos, afirmados, né, e protegidos, né? A Constituição tem que assegurar para que eles sejam protegidos e não sumam, né? Porque se eles não forem protegidos pela legislação, né, ninguém vai respeitar a questão das terras deles, né, vão entrar, vão invadir, como já acontece, né, mesmo tendo a legislação. E se não tiver, fica pior ainda, esse pessoal vai sumir. A cultura, modo de vida, modo de pensar, né, cosmogonia, né, que é o modo de avaliar aí as divindades, o panteão dos deuses, dos indígenas, vai sumir tudo, a cultura deles, né, e nós não vamos mais saber de nada. Nós já pouco sabemos sobre os indígenas. Se sumir, nós vamos ficar mais no escuro ainda. Então esses povos precisam ser salvaguardados, né, ser ajudados e assegurados pelas nossas constituições. Tá? Vamos para o próximo slide para a gente entender mais um pouquinho. Presença de terras indígenas ontem e hoje. Olha só, gente, esse mapa. O Brasil era totalmente de terras indígenas aqui antes da chegada dos europeus. Tinha Tupi-Guarani, Gê, Aruaque, Caribe, Pano, Tucano, Charrua, né, e vários outros grupos. Tinha grupos menores também, inúmeros. Agora, gente, olha o mapa aqui da direita. Eu falei do mapa da esquerda, agora compara com o da direita. Olha só no slide. É muito pouco, são esses coloridinhos aqui no mapa, que são muito poucos. Olha como diminuiu as terras indígenas, né? Então, já tem muito pouquinho. É necessário demarcar esses pedacinhos para que isso não suma, né? Para que o, entre aspas, progresso, né, do capitalismo não passe em cima disso, né, e esses povos sejam perdidos para sempre. Porque isso é muito sério, tá? Vamos para o próximo slide, olha só. Mas, olha só, vamos falar um pouco da história dessas minorias. Tem gente lutando para que isso seja defendido, né? Abre aspas aqui. Nós estamos em guerra. Eu não sei porque você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares, o tempo todo. Ailton Krenak, ambientalista, filósofo e líder indígena brasileiro. Recentemente ele foi entrevistado no programa Roda Viva, inclusive, da TV Cultura, né? O Ailton Krenak é famoso, né, na defesa dos povos indígenas. Afinal, ele é uma liderança indígena também, e ele é um cara aí que atua nos dois mundos, né? Ele é uma liderança indígena, mas ao mesmo tempo é um filósofo aqui, né, da nossa sociedade, né? Um estudioso. Então olha só que maravilha, o quanto nós podemos aprender com essas pessoas, né? Através dos costumes originais das pessoas que estão lá nos povos e também desse pessoal que sai para dialogar com a gente, para brigar pelos direitos, como o Ailton Krenak. Tem também o Gerson Baniwa, que é um indígena, liderança indígena dos Baniwas, que é antropólogo, né? Mexe com vários projetos de direitos indígenas. Então nós temos esse pessoal e é importante a gente ouvir eles, né? Porque eles entendem muito ali da conservação dos povos, que afinal são eles mesmos, né? Então é muito importante a gente entender que a militância pelo direito indígena de preservar a sua cultura e sua terra é muito importante aqui no Brasil, tá? Quem discorda disso está por fora, tá bom? Vamos para o próximo slide, vamos lá. Histórias não contadas. Vamos ouvir um pouquinho disso aqui, que é o nosso último slide. Ó. História, a aula já está acabando, vamos lá. Histórias não contadas. Resistência, acompanha comigo no slide. Resistência, ato ou efeito de resistir. Força que se opõe a outra, que não cede. Oposição ou reação a uma força opressora. Então isso é resistência, é resistir às pancadas, sabe? Lembra que o Ailton Krenak falou lá que estamos em guerra, sempre em guerra, né? O povo indígena com o povo branco, né? O que de fato é verdade.
Então a resistência é isso, é você resistir à opressão do maior, né? Olha, acompanha comigo no slide. Negros e indígenas, ao longo de todo o período colonial até os dias de hoje, sobrevivem a partir da sua resistência por revoltas, fugas, quilombos, cultura e permanência. Então, os povos não sofreram essa opressão passivamente, os povos indígenas e negros escravizados. Fizeram atos de resistência importantíssimos. O principal aqui é o quilombo, gente. Quem nunca ouviu falar do Quilombo dos Palmares, que resistiu mais de um século lá, né? Há anos, séculos, na verdade, resistindo contra os ataques dos brancos, que queriam derrubar aquilo que era um reduto de negros escravizados fugidos, né? Que não concordavam com o sistema escravista, fugiam e formavam sua própria sociedade. Olha, gente, isso é um símbolo de resistência muito grande, né? Uma base contra a opressão branca ali na época da escravidão, feita pelos escravizados. Então, não aceitaram isso passivamente. Acompanha comigo aqui no slide, ó. Quando as pessoas se deslocam de um lugar para outro, levam consigo hábitos e costumes de seu lugar de origem. A permanência das culturas africana e indígena hoje é uma das suas várias maneiras de resistência ao longo da história. Também outra forma fundamental de resistência. Os indígenas ainda vivem dentro da sua cultura e resistem bravamente contra a desmantelação da cultura deles. E os negros africanos descendentes, né, também fazem isso através da expressão de sua própria cultura. É uma forma conhecida, por exemplo, as religiões de matriz africana, né? Inclusive, né, há uma história de que elas foram sincretizadas aí com os santos católicos, né? Às vezes você vê que a Umbanda tem uns entidades com nome parecido ali, que significam às vezes o mesmo santo da Igreja Católica, né? Sincrético, mas como isso foi feito também como forma de resistência, para que a religião de matriz africana pudesse permanecer ali no ambiente em que a cristã católica dominava, né? E aí eles fizeram isso e estão até hoje aí, né, se afirmando como uma religião e sofrendo muito preconceito, né? Por exemplo, terreiro é apedrejado até hoje como forma de intolerância religiosa. E não deve ser feito isso, é uma religião igual às outras, igual o protestantismo, o catolicismo, né, os evangélicos, os espíritas, sei lá, todos, os budistas, os xamanistas, enfim, é uma religião como todas e deve ser respeitada, tá bom? Deve ser tolerada, pelo menos. Acompanha comigo no slide aqui. É fundamental, última coisa, é fundamental identificar na diversidade brasileira língua, festas, alimentos, música, danças e em nosso próprio corpo as marcas das diferentes etnias que compõem a nossa história. Então, gente, tá em tudo que nós vivemos aqui, tá? A diversidade brasileira está nas nossas línguas, nas nossas festas, nos nossos costumes, nos nossos alimentos, nossas comidas, nas nossas músicas, nas nossas danças, nosso jeito de falar, nosso jeito de agir, de andar, de entrar num estabelecimento, enfim, né? De usar ou não usar máscara, por exemplo, também, é parte da nossa cultura. Tudo, até na nossa fala, na nossa pele, essa diversidade aí, ela está explícita em tudo, tá? Tudo que nós produzimos. Próximo slide, gente, e acabou, é isso, olha só que legal. Obrigado, pessoal, se cuidem, usem máscaras, fiquem em casa, mas se for sair, sigam os protocolos sanitários, à risca. Álcool em gel, distanciamento, máscara no rosto. E é isso, pessoal. Hoje não tem atividade, essa semana não tem atividade. Semana de descanso para vocês. Só tem o conteúdo, tá bom? Um grande abraço, bons estudos. E se precisarem, tá? Me chamem sempre. Qualquer mídia social, pode me chamar, tá bom? Um abraço, bons estudos.